Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Ramon. Ramon, brigadão por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no Pode Sonhar. Que isso, Miguel. Obrigado vocês aí pela oportunidade, pelo convite. Feliz. Acho que esse bate-papo vai ser enriquecedor para todos nós e para a audiência. Não tenho dúvida disso, Ramon. E como você sabe, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar nossos programas dando um pontapé, desafiando nossos convidados a resumirem você como empreendedor ou seu negócio em até 140 caracteres. Eu posso te convidar para ler o que você mandou para a gente, por gentileza? Por favor. Então, o Ramon Filho é empreendedor e professor de desenvolvimento pessoal e espiritualidade e usa as redes sociais para promover seus produtos desde 2018. Recebendo inúmeras premiações pelas campanhas realizadas. Animal. Eu acho que, Ramon, a gente te chamou aqui porque realmente você é um cara que se destaca no digital quando se fala sobre criação de conteúdos, lançamentos, estratégias para se destacar no digital. Eu queria que você começasse contando, talvez, de uma perspectiva mais ampla, o que significa marketing digital. Porque hoje eu acho que, como eu falei, muita gente se julga capaz de definir isso, muita gente entrou nesse meio e talvez você dá até uma perspectiva sobre como você está enxergando e o que você enxerga que é marketing digital de alguém que realmente é um especialista nisso. Legal, Miguel. Cara, marketing digital é o marketing tradicional feito através das mídias sociais. Boa. Então, quando você fala de mídia, não necessariamente só existe a mídia social, né? Social media. Tá. Existe a mídia impressa, por exemplo, os jornais, as revistas. Né? Exatamente. Existe o outdoor, o outbuzz. Então, existem várias formas de mídia. E o marketing digital, ele é quem se especializa em fazer marketing através das mídias sociais, tudo quanto é mídia digital, entendeu? Show. Entendi. Mas não deixa de ser marketing. No final, é tudo sobre comportamento humano, sobre você expor uma ideia da maneira mais atrativa possível. Show. Entendi. Perfeitamente. Então, as pessoas ficam querendo dar um segredo sobre marketing digital, mas na verdade o que elas têm que entender é que é o mesmo marketing tradicional, só que aplicado à realidade digital. A verdade é essa. Muitas pessoas conseguiram um destaque muito rápido no marketing digital por ser um oceano azul até uns 4, 5 anos atrás. Mesmo que elas não detivessem tanto conhecimento da área, assim, sabe? Perfeito. Porém, quem terminou por se destacar ao longo do tempo foram dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que aprende rápido, tem uma grande capacidade de inovação. E o segundo tipo de pessoa é quem já detinha o conhecimento de marketing, de publicidade anteriormente. Perfeito. Então, essa pessoa continuou fazendo um trabalho consistente, dominou todos os meios, por mais que a velocidade de avanço dela não fosse tão rápida quanto a dos outros que chegaram e tiveram um sucesso grande, mas depois desapareceram do mercado. Perfeito. E como que você entrou nesse mercado, Ramon, você pessoalmente? Cara, em 2017 eu estava cursando Direito, estava no sexto período, no final do sexto período, mas eu cursava Direito porque eu não conhecia muitos caminhos assim, e eu tinha tido a experiência de ver meu pai ser bem-sucedido nesse ramo do Direito. Então, ele era juiz de direito e tal, e eu morava numa cidade de 70, 80 mil habitantes. E aí, né, moleque, perdido, falei, vou escolher direito aqui, na pior das hipóteses, né, eu tenho uma boa orientação aqui em casa e tal, sigo o caminho aqui. Porém, eu li um livro de um cara que chama Flávio Augusto, que chama Geração de Valor. Boa. Isso eu tava no sexto período. E aí minha cabeça abriu. Eu percebi que não necessariamente eu precisava de fazer concurso público ou de ser advogado para poder realizar meus sonhos e ter uma boa capacidade financeira, assim, e tudo mais. E aí, você tinha uns quantos anos, Ramon? Foi no sexto semestre, você tinha uns... Cara, 19? Eu tinha 19, 20 anos ali. Boa. E aí, quando eu via aquilo, eu só cursava Direito porque eu não imaginava outro caminho. Não queria ser médico.
Sim. Não queria ser engenheiro. Uhum. E aí eu escolhi o direito. Quando eu percebi que tinha outro caminho possível, eu dropei na hora da faculdade. Boa. Saí na hora. E aí no livro eu percebi que para empreender você tinha que encontrar um problema para você solucionar, né? Exato. Que você consegue gerar valor quando você resolve um problema de uma pessoa. Exato. E aí, qual o problema que eu escolhi solucionar? Aquele problema que eu havia passado, de ter investido ali 3 anos num curso superior, e na época o investimento em moradia, deslocamento, alimentação, mensalidade, era uma faculdade privada, tinha passado 50 mil reais. Eu fiz as contas, tinha passado 50 mil reais tranquilamente. E aí eu comecei a pesquisar soluções na internet e não tinha nada com uma proposta de valor tão completa quanto eu queria oferecer e tal. E aí eu conversava com as outras pessoas sobre a ideia e todo mundo animado, falava, nossa, que genial. E eu falei, nossa, acertei, né? Vou ficar rico. Falei, nossa, beleza, vai ser incrível e tal. E aí eu fiz o produto e aí coloquei ele para vender na internet e não vendeu nada, tipo assim. Entendi, foi um produto digital, Foi um produto curso digital. assim, que você mesmo ministrava a aula? Não, na verdade eu contratei uma psicóloga. Boa. Que era especializada nessa parte vocacional. Fui lá no Entendi. Google, pesquisei vários psicólogos, contratei uma de Belo Horizonte, Boa. chamava Andréia. Nossa conterrânea. Sim, muito boa vontade, Andréia. Foi lá até na minha beijo pra cidade. Beijão. Boa. Fui até lá. Ela foi até lá na minha cidade, a gente gravou o curso e tudo mais, mas o final da história é que não vendeu. Certo. E aí eu falei, nossa, mas é um produto bom, tem que vender, né? E aí fui correr atrás de aprender marketing. E eu me deparei com um curso de um cara que chama Érico Rocha, que chama Fórmula de Lançamento. Perfeito. Boa. E aí eu fiz esse curso em 2018, e aí eu me preparei totalmente para aplicar a estratégia dele, bolei um big, mega, grande lançamento na internet, lancei e aí não vendeu nada do mesmo jeito. É mesmo? Continuou O mesmo vendendo. curso ou não? O mesmo produto. O mesmo curso. O mesmo produto. O mesmo produto. E aí, cara, tem até uma história que eu fiquei 1 ano tentando lançar esse produto, lancei ele 7 vezes e nenhuma vez eu vendi. É mesmo? Esse curso sempre vendeu 0, 0, 0, 0. Zero, não era nem uma, duas, não. Não, 0 mesmo. 0 mesmo. E para quem entende um pouquinho da técnica do lançamento, tem um grande investimento de esforço e energia para que num momento você exponha o seu produto para aquela audiência que você conseguiu concentrar a atenção, né? Tá bom. Com base na sua promessa, na sua proposta de valor. E aí, quando você investe muito ali, esforço e energia, coloca aquela expectativa e não vende, isso é frustrante. Aí eu fiz isso várias vezes e não deu certo, cara. E aí, a partir daí, eu percebi que não bastava você ter uma ideia. O mercado ele tinha que querer a sua ideia. Você tinha que fazer a parte ali de provar a sua tese. Tá. Né? O seu produto mínimo viável, é o que a gente chama de PMF, né? O Boa. Product Market Fit. Tem que existir. Tem. E aí não existia. Só que aí eu já tinha entrado pro mundo do marketing digital. Já tinha feito o curso, já tinha estudado pra caramba pra fazer esse produto virar. Entendeu? Foi assim que eu comecei. Aham. E aí, como é que deu a virada de chave, assim, para até virem os resultados? Então, na verdade, não foi nada muito estratégico, intencional, assim, não, sabe? Tá. Foi uma coisa que aconteceu de forma mais orgânica, Natural, mais natural, assim. Entendi. Quando eu desisti daquele produto, depois de ter lançado 7 vezes, eu tinha já dados estatísticos que comprovavam que aquele produto não vendia. Então, ele já tinha sido exposto para mais ou menos umas 1.500, 2.000 pessoas, essa oportunidade de venda, em mais de um preço. E aí, em vários preços com diferentes. várias abordagens, com vários preços diferentes. Já tinha testado de tudo. Já tinha testado de tudo. E aí eu concluí que o mercado não aceitava, assim, os adolescentes. Entendi. Eles não estão cientes ainda da seriedade que é essa decisão, saca? Perfeito. Quando você tem 17 anos, cara, ou você acha que você sabe o que você quer, e aí lá na frente que você vai ver que você não sabe e tal. Ou você não acha que você sabe, mas você não quer levantar a mão pro seu pai e falar assim, pai, paga R$1.000 num curso aqui só pra eu escolher que faculdade que eu vou fazer. Perfeito. Ele vai falar, pô, o que tá acontecendo com você, moleque? Na minha época não tinha isso, não. Entendi. Né? Ou senão, não, vai conversar com uma psicóloga. Ah, não, faz um teste vocacional aí. Enfim, por diversos motivos. A tese não virou. Boa. E aí eu fui procurar algum outro produto pra vender, com aquele Aham. conhecimento que eu tinha. E aí, cara, eu sempre gostei muito de desenvolvimento pessoal e tal. Animal. Boa. Só que eu ainda não era um cara que estava desenvolvido a ponto de ensinar outras pessoas, pelo menos na minha ótica, né? Então eu procurei um outro professor que tinha já um conhecimento, que tinha um bom desenvolvimento. E aí eu fiz uma parceria com uma mulher que chama Kátia Simeonato. A gente tinha um canal no YouTube, ela tinha um canal no YouTube que chamava Ser Felicidade.
Na época o canal tava com 460 mil inscritos. Nó. E era um canal grande. É. E aí eu entrei com a proposta de dobrar o valor, dobrar a audiência, né? Aumentar faturamento, aumentar o impacto. Boa. E aí foi isso que a gente fez. No final da nossa parceria em 2021, a gente estava com 1.100.000 inscritos, então a gente meio que dobrou mesmo a audiência. Mais do que dobrou a audiência. Eles tinham na época 40 e poucos alunos, a gente fez 3.100 e poucos alunos, criamos vários produtos. Um dos produtos que a gente criou sozinho, esse produto tem 2.700 alunos, a gente conseguiu escalar com margem e criar uma empresa saudável e vendendo educação, vendendo conhecimento. Boa. E causando uma transformação muito legal, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer vários alunos pessoalmente e participar da comunidade de alunos também. Era depoimento todos os dias de gente realmente se libertando das amarras dos sofrimentos. Estava tendo um impacto. Legal, super bacana, Ramon, muito da hora. Eu acho que quando tem propósito por trás, o negócio realmente é diferente. Você, Ramon, que estuda muito sobre desenvolvimento pessoal, dá até aulas, ministra aulas sobre isso, pode dizer isso ainda melhor. Eu queria que você contasse, Ramon, você teve uma empreitada, marketing digital, que é um negócio relativamente recente, você teve uma empreitada longa já nesses últimos anos. Eu queria que você divulgasse, desse sua perspectiva de como você fez para não desistir, não abaixar a cabeça nesse 1 ano que você ficou, apesar de já ter estudado muito, se dedicado, como você fez para se manter resiliente e manter no caminho para alcançar os resultados que você tem hoje. E também, se você quiser, você comentou desse caso, desse último caso que você citou também, divulgar algum dos outros lançamentos, das suas premiações, você falou pra gente, acho super legal também você incluir. Legal. Cara, para não desistir, na época, na verdade, eu não tinha muita opção. Então, eu usei uma técnica... O senso de urgência, assim. É um senso de urgência. Na verdade, assim, eu não ia passar fome. Tá. Essa hipótese não existia na época. Eu também provavelmente não ia ficar sem dormir, etc. Porém, eu queria, né, ter algum tipo de futuro profissional e tal. E eu usei uma técnica que o pessoal chama de queimar a ponte. Boa. Que ou jogar o chapéu do outro lado do muro, que primeiro você toma a decisão e depois você corre atrás de fazer ela acontecer. Então, na época eu tinha investido já uma grana numa mentoria, né? Na época era um valor de R$50 mil, paguei isso parcelado. Então, todo mês tinha uma parcela de 5 caindo ali e tal. É caro. Preço alto. É caro. A questão de ser caro ou barato, a questão é de que se você tem que encontrar formas de extrair o valor que a mentoria oferece, perfeito, entendeu? Boa. Animal. E aí eu já tinha feito o investimento. Eu não tinha como voltar atrás. Já tinha queimado a ponte. Já tinha queimado a ponte. Então, eu tinha que fazer acontecer de alguma maneira. E aí isso me fez não desistir. E aí com relação à questão dos lançamentos e tudo mais... Bom, nessa parceria a gente conseguiu fazer um lançamento com faturamento de mais de R$1 milhão, que aí é uma premiação. Eu já tinha recebido algumas premiações que eram a questão do 6 em 7. 6 em 7. Explica aí para quem não está familiarizado, Ramon. O 6 em 7 ele é um lançamento que ultrapassa o faturamento de R$100 mil num período de 7 dias de vendas. Boa. Então, o lançamento, ele, em vez de você vender um pouquinho todo dia... Você acumula a atenção dos seus potenciais clientes. O carrinho não está aberto todos os dias. E aí, nesse período onde você acumula atenção, o gráfico de atenção sobe e você abre aqui em cima. E o fato de ter muita atenção concentrada em um curto espaço de tempo desperta no ser humano alguns gatilhos de urgência, alguns gatilhos que facilitam a ação dele querer comprar o seu produto, entendeu? Que interessante. Então, é uma estratégia de marketing mesmo, uma estratégia bem eficiente. E aí... Já tinha recebido a premiação desses R$100 mil nesse pico de vendas, de R$1 milhão em 1 ano, e a gente fez o lançamento de R$1 milhão em um lançamento. Que é o 7 em 7. Que é o 7 em 7, exatamente. Animal, que da hora. E aí, junto com essa premiação, veio uma premiação lá da Hotmart, que quando você atinge 2 milhões em saque, tipo, quando você não só fatura, mas você retira da plataforma R$2 milhões, eles te transformam num cara lá que é VIP, entendeu? Um cara que é no cara diferenciado lá zica dentro. do baile.
Aí depois é a premiação de faixa preta pelo Érico Rocha, que era meu professor. Da hora. E tem um lançamento que não houve uma premiação formal, mas que eu tive o privilégio de participar. E a gente teve o faturamento de curso online maior que é comprovadamente registrado no Brasil hoje, que foi o lançamento de um curso que chama O Pior Ano da Sua Vida, de um professor lá de Alphaville, que chama Pablo Marçal. Sei. Vocês participaram? Eu participei como gestor e estrategista do lançamento também. Caramba! Por convite do Marcos Paulo, que é um grande amigo meu, que eu conheci no Platinum, que é o Mastermind do Érico Rocha. Boa. Abraço pra turma. Abraço pra turma. Da hora. E aí, dentro desse Mastermind, eu conheci esse cara que já faturava os seus milhões, entendeu? Entendi. Só que o lançamento maior até então tinha sido 57 milhões. E aí ele comentou comigo, Ramon, estamos procurando algum diferencial, estamos procurando uma forma de dar uma explodida nesse faturamento aí, estamos precisando de ajuda e tal. Você não quer ir lá trabalhar com a gente? Não, tô pensando em te chamar, você tá meio sem expert aí no momento, então eu tinha desfeito a minha parceria com a Kátia e tava aberto, tava estudando, entendeu? Pra onde que eu vou... possibilidades. O que eu vou pegar. E aí eu sabia que era uma oportunidade boa, eu peguei. Foi por isso que eu vim pra Alphaville. Tá. E aí a gente explodiu a boca do balão, cara. Aí foi o maior lançamento já registrado do Brasil, é isso? Comprovadamente, né? E tem print de faturamento da plataforma lá, 22 mil alunos a 3 mil reais, 66 milhões de reais de faturamento. 66 milhões em uma semana. Não, aí não foi uma semana não. Não. Aí foram 15 dias 15 e tal. dias? Pô, tá bom, vai. Tá bom pra você, Mix. 66. Foi um baita faturamento, cara. Isso escoa para outros produtos também, entendeu? Entendi. Porque aí tem uma organização para que o cara que compra um produto, se ele tiver afim de outras soluções que a gente tem para oferecer no ecossistema, por que não a gente oferecer essas soluções para ele, sabe? Perfeito. E aí, enfim, esses foram alguns dos marcos de faturamento aí. Animal. Muito da hora, mano. Pô, deve ter sido uma baita experiência essa de trabalhar no lançamento com a magnitude assim tão grande. Deve ter se desenvolvido pra caramba, cara. Exige, né, cara? Exige. Eu não faço ideia, eu imagino. Sim. E na sua opinião, Amon, já participou de lançamentos enormes aqui no Brasil e tal, daí, como estratégia, cabeça desse lançamento de fato, o que para você faz um bom lançador? Não sei se esse é o termo, me corrija se eu estiver errado, Ramon. O termo é lançador mesmo. Cara, um bom lançador, ele tem que, independente de outras técnicas de marketing, de conhecimento e tal, tem uma coisa que é preponderante nesse mercado online, que ele tem que estar por dentro das principais atualizações e mudanças e técnicas que estão ocorrendo. Tá. Então, por exemplo, a fórmula de lançamento, ela tem ali os princípios, são básicos, que é você acumular a atenção de um grupo de pessoas num curto espaço de tempo, e fazer uma oferta para elas recheada de gatilhos mentais. E tem que ser uma super oferta. Isso não vai mudar. Você pode fazer isso no TikTok, você pode fazer isso no seu Twitter. É mesmo? Você não precisa você não precisa de fazer um vídeo igual a gente está fazendo aqui para fazer um lançamento. Você pode fazer um lançamento por tweet. É mesmo? É claro, cara. Você pode avisar com 15 dias de antecedência e falar assim, pessoal, é o seguinte, vocês vêm me acompanhando até então. E a verdade é que agora eu estou preparando uma solução, ainda não está pronta, mas eu estou preparando a solução e eu vou dar a possibilidade a alguns de vocês aqui aderirem a essa solução. Nessa solução eu vou resolver a dor X, a dor Y, a dor Z. E você anuncia isso? Anuncia isso, você dá o que eles chamam de tiro de alerta, ou PPL. Enfim. E aí você fala, e aí que se você tiver afim de ter a solução para essas dores e para esses problemas, se você tem algum desses problemas, me acompanhe que nos próximos dias eu vou soltar uma novidade. E se você quiser contribuir também para o desenvolvimento dessa solução, eu vou deixar aqui o link de uma pesquisa. Vai lá e responde. Boa. Você conhece a sua audiência toda. Extrai uma série de insights ali. Conhece o seu público-alvo, as dores, os sonhos, os desejos e tal. E aí depois de uma semana você chega e fala assim, galera, tá confirmado. Então no dia tal, eu vou soltar aqui para vocês as informações a respeito dessa solução que eu tô planejando. Boa. E aí no dia 1, aí tem um script detalhado lá do que você tem que falar para mostrar da melhor forma o seu produto para o seu cliente. Perfeito. Mas você pode fazer isso de qualquer maneira. Entendi. Entendeu? O problema é que os fundamentos da fórmula de lançamento, por mais que eles não mudem, você tem que estar atento para o que está acontecendo na internet.
Você concorda que as coisas na internet mudam muito rápido? Total, o tempo todo. Né? Por exemplo, agora tem Reels. E agora o TikTok tá em alta. Só que 6 meses atrás não era assim. Não era. E daqui 1 ano e meio provavelmente vai ser diferente. Teve uma época que surgiu uma rede social forte por meio do empreendedorismo, que era o Clubhouse. Clubhouse, total. Cara, durante acho que 3 ou 4 dias, eu só ficava o dia todo no Clubhouse, de uma sala pra outra, de uma sala pra outra. Eu não peguei essa resenha, sabia, Ramon? Olha como é, tipo assim, eu não gostei muito dessa questão do de formato, se fechar em assim, salas pra mim, e tal. assim. Mas aí você viu alguma estratégia assim de lançamento, integrar alguma estratégia de lançamento, utilizar o Clubhouse? Ramon? Cara, teve gente que usou assim, mas nenhuma teve faturamento expressivo. Eu tô usando o exemplo do Clubhouse só pra mostrar. Né? Ainda existe, só que foi varrido, né, no Brasil. Tá bom. No Brasil, assim, se você usar o Google Trends lá, que é as tendências de busca do Google, e digitar Clubhouse... Foi pra postar. não deve ter 10 mil buscas por mês, entendeu? Entendi. Mas eu usei o Clubhouse só como exemplo para exemplificar, né, essa questão de que as coisas na internet, elas surgem e desaparecem. Perfeito. E quando alguém começa a usar uma estratégia e ela começa a funcionar, rapidamente outras pessoas copiam essa estratégia. Então, basicamente, você tem que estar muito atento no que os principais players estão fazendo e usar antes que a massa use. Porque a hora que a massa começa a usar, já não capta mais a atenção das pessoas da mesma maneira. Essa é a principal característica de alguém que tem resultado. Perfeito. Né? Com um bom lançador, eu acredito que você esteja falando de resultado financeiro, né? Tipo assim, capaz de gerar resultado, capaz de gerar vendas, de gerar atração, de gerar caixa para a empresa. Perfeito. Então, nesse sentido, você tem que antecipar as tendências do mercado. Você tem que estar muito por dentro. Quanto mais na cúpula você tiver, mais acesso a grandes players, o que eles estão fazendo ou pensando em fazer, mais rápido você consegue implementar isso e se destacar no mercado. Legal. Quero trocar essa ideia com você, Ramon. Muito interessante essa perspectiva. Ramon, você falou sobre essa habilidade de antecipar as tendências e tal, entender as estratégias, usar elas antes que as massas. Eu queria que você contasse um pouco como que tá o Ramon hoje trabalhando em algum projeto que você possa divulgar, assim, você disse que você é professor de desenvolvimento pessoal, você está lançando algum produto nessa área? Como é que você está hoje? Cara, hoje, na verdade, eu tô com 2 projetos rodando ao mesmo tempo. Um desses projetos, ele é para sustentar esse principal projeto meu, que é onde eu tô me especializando e construindo minha audiência como professor. Legal. Que é o que eu sempre quis fazer. Tá. Você como expert nesse caso. Eu como expert. Tá. É uma coisa que eu sempre quis. Eu queria lá atrás. Você lembra que eu te falei que eu queria... Tô entendendo, hein? Tô entendendo, Ramon. Da hora. O professor é bom aqui. Show. Você lembra lá atrás que eu queria ensinar, mas eu ainda não me considerava expert o suficiente. Aí eu procurei outra pessoa. Beleza, lá no comecinho. Nesse meio tempo aí, nesses 3, 4 anos, eu não parei de estudar. Eu continuei estudando e me desenvolvendo, exatamente. E hoje eu consigo compartilhar, eu consigo, se for necessário, abrir a boca todos os dias e dar uma aula de 1 hora, de 1 hora e meia, ajudando as pessoas a superarem traumas, bloqueios, né? Lógico. Pararem de serem vítimas do próprio pensamento, no sentido de o pensamento arrastar elas para o passado e elas ficarem tristes, depressivas, frustradas, ou o pensamento arrastar elas para o futuro e elas ficarem ansiosas e nervosas e no final não sai nada de prático na vida delas, porque elas estão ocupadas demais com o próprio pensamento, entendeu? Perfeito, entendi. Então, nesse outro projeto, que ele é feito meio que para patrocinar, eu uso o que eu aprendi em lançamento para vender produtos para médicos. Para médicos? Para médicos, sim. Meu irmão é médico, meu irmão mais velho, e ele fez uma mentoria que permitiu com que ele saísse dos plantões, ganhando 16 mil reais na época. Ele é 7 anos mais velho que eu, e na época a gente ficava... Quando eu comecei lá no marketing digital lá atrás, a gente ficava disputando. Um moleque de 21 anos disputando com o irmão de 27, 28, quem ganhava mais, no caso, assim, e tal. E aí ele fez essa mentoria... E hoje ele tem um escritório super bem sucedido, fatura centenas de milhares de reais numa cidade que é um ovo. É uma cidade de 45 mil habitantes lá no interior de Minas Gerais. E aí o cara que ensinou ele a fazer isso é o Dr. Alexandre Carli, que é o principal expert da minha agência hoje.
Ah, tá. A gente vende essa mentoria, essa mesma mentoria que meu irmão fez, né? Eu vi o resultado e falei, quem que é esse cara aí? É um infoproduto para médicos se posicionarem assim no digital? Nesse caso é bem mais do que um infoproduto, é uma mentoria mesmo, entendeu? Mentoria, tá O infoproduto, ele é um conhecimento que está gravado, que está hospedado num site e você paga para ter acesso a esse conhecimento de forma legal, né? E a mentoria, tem um acompanhamento. Outra coisa. Beleza. Então, são esses dois produtos. Na verdade, eu ainda não vendo nada meu. Ainda não. Eu faço algumas consultas, algumas sessões individuais e tal. A pessoa às vezes está com dificuldade de tomar uma decisão, está meio perdida, ou está muito ansiosa, ou está muito frustrada e tal. Eu ajudo ela de forma individual, mas eu estou focando em construir a minha audiência para lá na frente, né? Perfeito. Ter algo mais estruturado e vender. E aí, enquanto isso, a gente está ajudando aí alguns médicos, né? Já são centenas de médicos, a ganhar dinheiro, cara. Porque eles não saem da faculdade sabendo ganhar dinheiro. Eles saem da faculdade sabendo tratar a doença. Boa. Não é nem promover saúde, é tratar a doença. Depois que o negócio acontece, que a pessoa tá ferrada, e ela vai lá e trata ali o que já deu errado, entendeu? Sim. E nessa mentoria a gente ajuda os médicos a atuarem nessa área de prevenção, saúde preventiva. Então, antes de acontecer a doença, eles vão lá e promovem a saúde do paciente. E ainda ser muito bem remunerado com isso. Muito bem remunerado com isso. Legal. Animal, Ramon. Eu acho que eu tenho muitos amigos, assim, pais de amigos que são médicos, inúmeros mesmo, e eles sempre falam, assim, principalmente os mais experientes, que a medicina, a profissão de médico ainda não é mais mesma coisa que era antigamente, que você ali saía da faculdade, se formava e estava ganhando bem já logo de cara, e que hoje o negócio é diferente, que ele tem que estudar, mas ainda se aprofundar e aprender com essas técnicas. Eu imagino que vocês conseguem realmente agregar um valor enorme para essa comunidade. Sim, sim. Tanto é que a mentoria é o mesmo valor daquela mentoria que eu paguei lá atrás. É R$55 mil, mas porque o médico tem retorno disso, entendeu? Tem alunos que pagam a mentoria em 1 mês, tem alunos que pagam a mentoria em 2 meses. Caramba. Mas tem que aplicar, né? Boa. E essas são exceções também. A maioria dos alunos levam em 3, 4, 5 meses. Mas que já é um absurdo. É um absurdo, né? Boa. A gente não tá falando do cara parar a vida dele para pagar a mentoria. Tá tudo correndo, todas as despesas correndo, né? E mesmo assim ele consegue pagar a mentoria nesse período aí de 3, 4, 5 meses. Muito da hora. E é isso, cara. Você falou aí a respeito que os médicos têm que estudar mais. Na verdade, eles ficam, depois que eles formam, eles ficam ali fazendo pós-graduação, atrás de pós-graduação, atrás de pós-graduação e não aprendem a vender. E aí o diferencial é que esse cara ensina o médico a vender, né, os serviços, a consulta dele. Boa. E agregar valor nessa consulta. Perfeito. E também muito se fala em o médico, muitas vezes eu acho que no passado é muito comum ver médicos se acomodaram porque fizeram um nome na cidade, assim e tal, já tem um nome, fica restrito às horas, assim, às horas, a força de trabalho dele, de fato, né, desprender naquele trabalho. Então, o médico que aprende a vender, montar um negócio, que tem capacidade de escalar, de acontecer trabalho, agregar valor, enquanto ele não tem energia ou não tá a fim de trabalhar, é realmente diferencial. Sobre essa habilidade de vender, Ramon, eu acho que a gente aqui no Pode Sonhar considera isso imprescindível. A gente até acredita que todo empreendedor deve ser um bom vendedor. Então, a gente tá se vendendo a todo momento no final do dia. Então, quando a gente se apresenta, a maneira que a gente se apresenta, a todo momento a gente tá se vendendo. E pensando nisso, a gente criou um quadro aqui no Pode Sonhar que existe desde o episódio número 1, que a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street. Perfeito. Que o personagem interpretado pelo DiCaprio vende uma caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Então, aqui no Pode Sonhar a gente troca essa caneta e o objeto, Ramon, que a gente vai te desafiar a vender, mas para quem faz lançamento de 66 milhões fica fácil. A gente trouxe aqui uma nota de $2. Essa aqui é rara, não é isso, Migs? Essa é rara. Ela existe, ela é real, pode pagar produtos com isso. Mas ela é super rara. Tem gente que guarda isso, não é isso mesmo? Ela é rara? Ela é rara. Ela é bem rara, sabe? Você não vê
Você não vê circular. Não tá. É difícil. É difícil. Tá bom. Você precisa de truco o cara no Starbucks. Olha aí, ó. Então talvez não seja tão difícil assim. O Mix tá falando que recebeu de troco do cara do Starbucks. É. Eu sabe o valor. Pode ser. Sim. Então, amor, eu vou te dar um tempo pra pensar como você venderia. Tem que vender pra você? Pode ser, ou pra audiência, pra quem você quiser. E tem um valor? Você que Pelo qual sabe. tem que Você vender? pode estabelecer. Ah, entendi. Tá bom? Não, mas E ele aí tem que eu vender vou- pelo maior valor possível, pô. Pode ser. Quando você É. conseguir, eu te falo se eu vou comprar ou não. Legal. Mas enquanto você pensa, amor, eu vou deixando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar e dar mais voz a jovens empreendedores aqui, como o Ramon, eu que estamos tentando fazer as coisas acontecerem e agregar valor para as pessoas. Nós vamos ficar muito felizes caso vocês queiram nos apoiar aqui. Então, na descrição desse episódio aqui no YouTube, tem nosso e-mail, tem um Google Forms também, que a gente vai ficar muito feliz em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. E aí, Ramon? Já tô bolando a minha estratégia aqui, ó. Vai ter alguma coisa aí especial? Claro, pô. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver de qual que sai daí. Já teve outros que venderam papel moeda, assim, né? Teve, eu acho que um real, não teve, Mix? Um episódio? Uma moeda. Verdade. Teve alguém que vendeu uma moeda de centavos. Cara, é perfeitamente possível vender. É o seguinte, cara. Essa nota de $2 aqui, ela nada mais é do que um papel. Você concorda? Certo. Para isso aqui ter algum tipo de valor, a pessoa que está do outro lado da transação tem que perceber valor, certo? Certo. Porém, o valor de $2, se você for cotar no mercado hoje, o dólar tá o quê? Uns R$5? Vamos arredondar para R$10. Alguma coisa assim. Então, isso aqui valeria R$10. Perfeito. R$10 é um valor significativo para você hoje? Não. Para mim também não é. Talvez para uma pessoa que esteja Sim. precisando de comprar comida vai ser, mas não é o nosso caso aqui. Porém, tem algo nessa nota aqui que tem um valor muito acima do que R$10. Mas muito acima. Você acredita que os Estados Unidos é uma nação que representa o capitalismo bem, que representa a inovação, que representa o empreendedorismo? Total. Tanto é que o filme do Lobo de Wall Street é filmado lá, né? Exato. Que tem essa ideia do Venda Caneta. Exato. E nessa nota aqui, cara, a única coisa que eu consigo ver, na verdade, eu não consigo ver os $2, eu não consigo ver R$10, mas eu vejo o rosto de Thomas Jefferson. E esse cara, ele é um dos 3 pais fundadores dos Estados Unidos. Agora pensa você acordar todos os dias e do lado da sua cama, num porta-retrato, você olhar para o rosto de um dos 3 pais fundadores dos Estados Unidos. Boa. Você acha que você vai se comportar como um cara que é fraco nas vendas, um cara fraco no empreendedorismo, ou você vai se inspirar pela força de vontade, pela ambição, pelos sonhos de um dos 3 pais fundadores dos Estados Unidos? Animal, com E que tal, certeza. e que tal se você pudesse ter essa mesma energia, essa mesma impressão todos os dias no seu consultório, capaz de produzir ideias, capaz de produzir novos produtos, inovação, por em vez de R$10, R$12,50. Nossa, eu levo na hora. Leva na Levo na hora. Muito bom, amor. Pô, baita pitch. Ai, ai. Baita pitch. Ficou excelente. Excelente. Muito bom. E, amor, a gente sempre gosta de passar esse desafio para a turma que está nos assistindo. Então, turma, ficou difícil. Ficou difícil, mas se você acha que consegue vender essa nota de $2 melhor aqui que o Ramon, manda uma DM pra gente lá no @podesonharpdc no Instagram, que a gente vai ler a melhor resposta em um episódio adiante aqui. Legal, da hora. Vamos ver se rola, hein, Ramon? Da hora. Assim, na verdade, isso aí pode ter um valor melhor para outras pessoas, né? Assim, tem outras óticas desse mesmo produto que a gente poderia usar, mas Boa. uma coisa meio que em cima da hora, assim... Foi muito boa, que isso, Dá pra arrumar alguma excelente, coisa. excelente. Ó. E, Ramon, dá para vender, você deu esse exemplo da nota aqui, eu fiquei curioso. Você pode fazer a estratégia de lançamentos, essa estratégia de lançamentos para produtos, todo tipo de produtos, inclusive produtos físicos? Inclusive essa caneta, essa caneca, esse marcador de livros aqui, qualquer coisa mesmo. A grande questão é que, dependendo do custo de mídia que você conseguir pagar, você precisa de mais estratégias para que isso se torne válido economicamente para sua empresa. É verdade. Então, existe um conceito que é o conceito de lead, né? E o lead nada mais é do que uma pessoa que se comprometeu, que deu os dados para você, dizendo que ela tem interesse naquilo que você está promovendo. Tá.
Tá? E o custo por lead, eu já cheguei a pagar 75 centavos num lead, por exemplo, lá atrás, 2018. Né? Um lead, né? É um ser humano que deu os dados dele para você. Tá. Então, cheguei a pagar 75 centavos por cada pessoa que colocava o nome dela, o e-mail dela e me dizia: eu quero receber informações sobre esse produto futuramente. Tá bom. Hoje em dia, o custo do Um cara lead... minimamente interessado ali. Ele na verdade um cara interessado. Interessado. Aí dentro desses leads tem os muito interessados, os mais ou menos e os minimamente interessados. Tá bom. Hoje em dia, no mesmo nicho, é comum pagar 4, 5, 6 reais no mesmo lead. Tá. A mesma pessoa. Por quê? A disputa de anunciantes pela mesma quantidade de espaço disponível nas telas de celular aumentou. Então agora tem muito mais anunciantes para menos espaço. O que significa que, das duas, uma. Ou você tem que ter um produto que tem um ticket alto o suficiente, uma conversão suficiente, né? Você tem que converter uma porcentagem significante das pessoas que se inscrevem com um ticket significante para que seja lucrativo na primeira transação. Mas o mercado hoje ele já está tão mais avançado que poucas pessoas fazem campanhas de marketing visando apenas a primeira transação. Eles visam aquilo que a gente chama de Lifetime Value. O LTV, né? Que são todas as transações que o cliente vai fazer com você ao longo da vida útil dele como cliente. Boa. Então, assim, com caneta, só se você, por exemplo, começasse vendendo uma caneta de, sei lá, R$30, e aí incluindo custo de logística, distribuição e aquisição desse cliente em marketing, provavelmente você não vai fechar positivo na primeira venda. Sim. Transação, taxa de plataforma, imposto, equipe, né? O próprio custo do produto, né? Então, dificilmente você vai fechar positivo nessa primeira transação. Porém, se você, no caso, né, de uma empresa de canetas, você tem que ir fazendo o que a gente chama de remarketing, que é apresentando novas peças de marketing para esse cliente. Para aumentar o LTV. Para aumentar o LTV dele, não comprando outras canetas de R$30, porque aí só se for para dar de presente, né? Para as outras pessoas e tudo mais. Se a sua caneta for uma caneta muito presenteável e tal, um cheiro que a pessoa coloca uma foto dela e tal, uma coisa brega dessa, dificilmente ia pegar. Mas você tem que educar o seu cliente a querer consumir outros tipos de caneta. Perfeito. Você tem que mostrar para ele que uma caneta que você vai assinar um contrato, às vezes, imputa status ali na hora de você assinar a caneta, até você chegar no nível de você vender uma Montblanc para ele de R$1.500, R$2.000. Perfeito, entendeu? No exemplo da caneta. Entendi, claro perfeito, que tem outros exemplos mais plausíveis, sabe? Top, boa. E eu acho, Ramon, que eu posso pegar até o seu gancho aqui, que a gente está falando da caneta, e a Print nos apoiou aqui nesse episódio, que é uma gráfica online aqui no Brasil, super prática, fácil de mexer, rápida, excelente. Eles disponibilizaram esses produtos para a gente. Então, a caneta que a gente está falando aqui, não sei se dá para ver, Amandinha. Dá para ver mais ou menos? Mais ou menos, mas lá no nosso Instagram, @podesonharpdc, a gente publicou um Reels lá que mostra tudo certinho. A gente fez uma caneta, um porta-cartões, adesivos, marca-página, um monte de coisa com eles. E é impressionante como é rápido, fácil de mexer no site deles. Então, se você, assim como eu, sou uma negação para design, Ramon. Então, você vai lá, eles têm um designer que você conversa diretamente, manda suas artes, eles enviam de volta para você aprovar. Agora, caso você já manje de design, como a gente fez aqui com a nossa agência parceira, a agência Spike, esse design a gente fez, eles elaboram do jeito que ficou esse marca-página. Então, bom. Sensacional. Então, vale muito a pena conhecer para você que tem uma empresa e quer elaborar uns produtinhos aí para você engajar o time ou para dar para seus clientes. E nós estamos com um cupom super especial que eles deram pra gente, Pode Sonhar 10, para garantir 10% de desconto em todo o site. Então tem vários produtos lá, tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você curta. Então o link do site deles está aí na descrição desse episódio, www.print.com.br. Fechou? Legal. Da hora. Cara, a gente falou muito sobre desenvolvimento pessoal e tal, que você se aprofundou muito nesses temas nos últimos anos e está cada vez mais mentorando pessoas e transformando a vida das pessoas através disso. Eu queria que você compartilhasse algo que, assim, mais te impactou nesses anos estudando sobre isso. O que você acha que foi um conceito, algo que você aprendeu, que você fala, isso aqui foi transformador para a minha vida? Vida. Cara, tem duas coisas. Boa. A primeira delas é a capacidade de se desvincular dos seus próprios pensamentos. Tá.
Então, eu vi que você fez até uma expressão assim que indica um pouco de confusão. Tá. Eu não sou nenhum especialista em leitura, não fosse Meu mas AU5 aqui contra ele. mas na verdade, assim, igual a gente, né, que gosta de venda, entende de venda, tem que entender de gente aí. Total. Enfim, quando você... O que é se desvincular dos seus próprios pensamentos, né? Quando você simplesmente acorda e vai viver seu dia e depois faz as coisas que você tem que fazer e depois vai dormir, por mais que você tenha uma intenção, se você não tem a capacidade de analisar os seus próprios pensamentos, dar um passo para trás e olhar para eles, dificilmente você vai conseguir controlar seus pensamentos. Tá bom. Né? Então, você acorda e pensa, vou tomar café e vai tomar café. Mas não existe um espaço entre você pensar o vou tomar café e você ir tomar café. Eu sei que é algo um pouquinho complexo, mas fica comigo que você vai entender. Beleza. Vamos supor que você se depara com um acidente na pista. Né? Eu tava vindo para cá de carro e tal, e aí eu me deparei com um acidente na pista. E naquele momento ali, eu tive que transitar rapidamente para a faixa da direita, né? Porque o acidente ele começou bem ali na minha frente. Para não atingir aqueles cones que estavam ali barrando só o comecinho do acidente, eu tive que desviar rapidamente para a direita. Nesse momento, o motorista que estava vindo aqui na direita, já na faixa da direita, ele estava numa velocidade um pouquinho mais alta do que a minha. E se ele não freasse, ele ia acabar batendo no meu carro. Isso é tudo uma figura que eu tô fazendo uma situação só, uma encenação só para te... Hipotética. Nesse momento, se eu não tenho a capacidade de me desvincular do meu pensamento, o que vai acontecer? Eu vou levar um susto, né? Vai vir uma reação, alguma coisa do tipo assim, cara viado, né? Tá buzinando aqui pra mim, quase me matou de susto e tal. E aí eu vou automaticamente meter a mão na buzina e buzinar pra ele de novo e ficar nervoso e tal. Até que a adrenalina abaixa um pouco, o cortisol abaixa um pouco e eu volte a me comportar de maneira latente, de maneira normal. Se você não tem o controle do pensamento, então você acaba sendo um joguete, assim, um animal, né? É um animal que tem um computadorzão na cabeça. Ação e reação. Ação e reação, condicionado, pensamento condicionado. Tá. Porém, se você tem a capacidade de olhar o que está se passando na sua cabeça e ganha ali uns 2 segundos para escolher a sua reação, nesse momento, na minha opinião, você se torna um ser humano. Então, antes você é só um humano, tá? Você é só um animal. Né? Um animal que tem uma mente privilegiada. Mas no momento em que você ganha a capacidade, a consciência sobre os seus próprios pensamentos e passa a escolher os seus pensamentos, as suas atitudes... Muito da hora, essa palavra. Escolher. Exatamente. É aí que você ganha o que nos diferencia do restante dos animais, né? Essa questão da consciência. Então, esse vínculo desfeito, essa capacidade de distanciamento para você escolher que tipo de pensamento que você vai manter, é o que te permite, por exemplo, seguir metas de longo prazo e não sucumbir a tentações de curto prazo. É o que te permite ter um compromisso, né, de ser fiel com uma pessoa, independente da situação que você esteja passando naquele momento. É o que te permite, por exemplo, perseverar com uma ideia que você quer levar a cabo e tentar várias estratégias, mesmo depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que deu errado. É essa capacidade de ver um pensamento negativo, você olha para ele e fala, mas eu não quero pensar isso, eu quero pensar esse lado positivo, eu quero pensar esse comportamental que vai me beneficiar. Perfeito. E esse desvínculo, né, esse descolar do seu próprio pensamento, a maior prática que existe, depois de você saber que é possível, né, primeiro você tem que saber que é possível. E depois existe uma prática que é muito simples e que geralmente leva aí de 5 a 10 minutos, você pode fazer todos os dias, que é uma prática que chama atenção plena. De mindfulness. Mindfulness. Da hora. Exatamente. É uma parada que tem mais de 760 mil artigos científicos comprovando a eficácia, né? Estudos científicos a respeito disso. Né? E para quem quiser chamar de meditação, pode chamar de meditação, não tem problema. Então essa é a primeira coisa, cara. Já vai fazer quase 6 anos que eu pratico meditação, praticamente todos os dias. Eu cheguei a meditar 1 hora por dia. É mesmo? Mas hoje eu pratico ali 5, 10 minutos todos os dias. Que já é transformador, né? Cara, é assim... Você pediu pra falar as coisas que mais transformaram a minha vida. Essa, número 1, sabe? Essa capacidade. Porque se você não controla o seu pensamento, você vai controlar o quê? Vai controlar... Tudo parte daí, né? Tudo começa no seu pensamento, né? E a segunda coisa é me basear minha vida, me prender em algo além só as minhas necessidades físicas. Tá. Então, se você for pensar só nas suas necessidades físicas, o que você vai querer?
você vai querer, em primeiro lugar, né? Teto na cabeça, comida na barriga e tal, beleza. Esse é o degrau 1 daquela pirâmide das necessidades de Maslow, exatamente. Depois você vai querer o quê? Se relacionar, você tem um parceiro, né? Ter uma comunicação social legal e tudo mais. Tá bom. Porém, se você não sai desses 2 degraus, por mais que você tenha uma melhor condição financeira, você vai ficar dando volta ali dentro daqueles 2 degraus ali. Tá. Então você vai querer... Aí agora você vai querer um meio de locomoção. Aí no começo você tinha uma moto CG 150. Aí a moto CG 150, aí você já subiu de vida, pô. Aí você já vai comprar o quê? Uma 600, uma Hornet, por exemplo. Tá. Aí beleza, aí você saiu da Hornet. Não, agora eu já vou comprar uma 1200. Não, beleza, agora eu comprei 1.200, agora vou comprar um carro, Entendi. né? Pô, tô no teto aqui e tal, 4 rodas, levar a gata aqui com conforto e tal. Então eu vou comprar aqui uma BMW. Aí depois da BMW, você vai querer, não, eu vou querer um carro conversível. Só que se você não seta a sua mente para algo mais elevado, você vai ficar a vida inteira Nesse ciclo vicioso. nesse ciclo aí, onde que você vai trabalhar para ter mais. E esse ter mais, ele imputa em mais custo. Aí você tem que trabalhar tanto para manter o que você já tem, quanto para conquistar mais. E aí você vai se deparar com uma vida onde você vai estar ali com 40, 50, 60 anos. E a única coisa que você vai ter feito é correr atrás de carbono, né? Porque essas coisas são todas carbono em diferentes composições de cadeia. Então você vai ter corrido atrás... Pô, vida legal pra caramba. Passou a vida inteira correndo atrás de átomos de carbono. Interessantíssimo, né? Então, quando eu percebi que existiam outras coisas para almejar na vida que não, né, a parte material e bens materiais, minha vida começou a tomar um rumo... primeira coisa, assim, ficou tudo muito mais preenchido, com significado, com uma alegria de viver um propósito muito maior, sabe? No dia a dia mesmo. E aí dentro disso aí, cara, tem uma infinidade de coisas, sabe? Total. Sobre como perseguir coisas mais elevadas. Legal, legal demais, Ramon. E é muito bacana ver isso, ouvindo de você, que é um profissional do marketing digital, assim, sério, que sabe o que está fazendo, conhece as estratégias, tem experiência, porque o que acontece, eu acho que aconteceu nos últimos tempos, é que o marketing digital foi, de certa forma, inundado de pessoas vendendo esses bens materiais, não é? Tipo, para vender cursos, então, pô, no carrão bacana, com, sei lá, num restaurante chique e tal, que são, pô, algumas coisas que estão vendendo para pessoas que estão nesse estado de buscar compostos de carbono ali, buscando essas coisas mais menos profundas, digamos assim. Sim, né? sim. Isso aconteceu, mas é uma coisa sistêmica, assim, é mais cultural, sabe? Né? No Brasil, a gente não foi educado com base em valores ainda. Né? A educação da Revolução Industrial ainda está muito presente aqui no nosso país. E é uma questão de você fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, né? Então, você pretende ter família um dia? Com certeza. Você tem família hoje? Não tem filhos? Não tenho ainda. Então, mas pretende ter um dia. Sim. Então, é muito de você conseguir, por exemplo, na sua família, educar os seus filhos para que eles busquem valores, virtudes, sabedoria, praticar o bem, né? Fé, caridade, esperança, justiça, temperança, fortaleza, prudência, são todas virtudes, são todas coisas mais elevadas. Sim. Que pode passar um vendaval e levar tudo que você tem. Exato. Mas você ser um homem prudente, um homem justo, isso ninguém vai tirar de você. Mentira. Exatamente. Boa. E a matéria é muito fácil de tirar de você, né? Vem um revés e você acaba perdendo aquilo que você conquistou. Boa. Então é cada um fazendo o seu papel. E eu acredito, cara, totalmente possível a gente caminhar nesse sentido como sociedade, como humanidade. Acho que isso é importante também. Que bom que tem essa esperança. Eu também acredito, pô, e vamos juntos levar isso para as pessoas, Ramon, porque eu acho que, pô, isso tem um valor imprescindível para todo mundo que está buscando melhorar desenvolvimento pessoal. Isso realmente é transformador, como foi para você, Ramon. Boa, Ramon, gratidão, gratidão demais. Muito obrigado por ter aceitado o convite, compartilhar, pô, todos os ensinamentos sobre sua trajetória conosco. Foi um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar. Prazer foi meu, cara. Parabéns para vocês pelo programa aí. Vocês estão causando um impacto super legal. Espero que vocês continuem. E que a gente tenha agregado valor aí pra audiência. Com certeza, não tenho dúvida disso. Valeu demais, Ramon. Valeu, pessoal.
Valeu. Tchau, tchau. Então, turma, se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar aí o que você achou pra gente. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, nas nossas redes, no Pode Sonhar Podcast, no canal do YouTube, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes às 23h30, todas as terças. Fechou? Te vejo na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.